Olá, muito obrigada por vocês terem aceitado participar do Compósitos em Foco. Eu queria começar essa entrevista pedindo para vocês falarem um pouco sobre a história de vocês, para a gente se habituar aí com a vida de vocês. Joia! Bom, somos um casal, eu sou a Adriana. Sou o JP. E a gente já mora no Veleiro Prósperos, esse veleiro de onde a gente está conversando com vocês aqui, já há 2 anos e meio. Né? Então, a gente passou construindo o barco, né, por 2 anos no estaleiro, sem nem nunca ter velejado. Então, a gente decidiu morar a bordo, mesmo sem saber muito de náutica. E nesse período de construção do barco, a gente aproveitou para tirar o atraso e depois, vindo a bordo, fica muito mais fácil, que o crescimento e o aprendizado fica exponencial, né? E como que surgiu esse desejo de morar num veleiro? A ideia foi da Adriana. A ideia foi até da Adriana, né? Que muita gente se surpreende, que geralmente é o homem que quer ir para o mar. E foi a Adri que a gente estava com uma vontade de fazer um ano sabático e mergulhando também pelo mundo, que nós éramos instrutores ativos, né? Agora somos instrutores não ativos, né? De mergulho, né? Certificado pela PAD, e a gente queria, vamos fazer um ano sabático, dar uma desestressada de São Paulo por um ano e pouquinho, mergulhando. Aí a gente viu que ia dar muito trabalho, equipamento de mergulho, viajando de avião, indo para os lugares pequenos. Sim. E no mar, né, o mergulho. Aí a Adri viu um casal com 2 filhos aqui do Brasil que moraram 3 anos e meio num barco. Aí ela trouxe a ideia e aí eu topei na hora de morar no barco lá. Aí foi uma até a Adri fala assim, uma revolução de vida, né? Então, com certeza, uma mudança drástica, né? Que vocês trabalhavam em empresa, os dois eram CLTs, é isso? Isso mesmo, né? Nós dois trabalhamos com CLT em 2 multinacionais, eu na área de TI, né, de computação, e a Adri na área de engenharia ambiental. E aí a gente, né, saiu trabalhando um monte aí, São Paulo, né, assim, se trabalha muito, se você quiser, né? E aí a gente trabalhou muito para juntar o dinheiro, para se estruturar, para poder fazer essa mudança de chave aí, para ir morar no barco aí no veleiro. Faz só 2 anos e meio, mas parece que já tem uma década. Eu queria saber por que vocês resolveram encomendar um veleiro e não comprar ele pronto. Quais foram as exigências que vocês fizeram para os estaleiros? Olha, na verdade, como a gente não sabia nada de náutica, a gente não sabia velejar, a gente sabia tudo debaixo d'água, né? Mas o barco, para ficar em cima d'água, a gente não tinha muito conhecimento. Então, a gente visitamos alguns barcos usados para a gente tomar decisão, né, do ponto de vista financeiro. Mas mesmo do ponto de vista financeiro, você comprar um barco usado, você precisa normalmente dar o dinheiro na hora, né? Nenhum dono de barco hoje vende, por exemplo, como o estaleiro faz, de vender com você pagando as parcelas durante a construção. Então, quando a gente fez uma análise comparativa de finanças mesmo, entre comprar um usado e dar todo o dinheiro de uma vez e comprar um barco novo, né, que já mandar novo, construir, mandar construir do nosso jeito, ter tudo novinho, e pagando aos pouquinhos, né, pagando conforme o barco ia sendo construído, para a gente, naquele momento, financeiramente, era mais viável. E a gente nunca teve uma casa, um apartamento, a gente queria ter um barco novo, né, também sempre teve. O Brasil ainda tem barcos, pelo menos do ponto de vista de veleiro, não tem muito barco velho, usado aqui, né? Usado em boas condições. São barcos... Na verdade, o mercado náutico brasileiro foi bem forte na década de 80 e um pouco no começo de 90, né? Então, os barcos usados geralmente são dessa época, década de 70, 80... São muito antigos, né? Muito antigos. E aí tem os importados, que são mais novos também, só que são poucos. Então, o valor também desses usados importados, que vieram novos, né, para o Brasil, que só pode vir novo, e para comprar também o valor era relativamente alto, assim, tava quase batendo comprando do zero na época que a gente fez a compra, né, e aí a gente também não tinha esse conhecimento, porque comprar um barco usado é uma caixinha de surpresa, igual comprar carro usado, né, pode dar tudo certo, mas também pode dar alguns erros, alguns problemas, algo que a gente não conhecia também. Como é que vamos arrumar, sei lá, o casco, o mastro, estaiamento, não conhecia nada. Então, eu já ia gastar mais dinheiro também numa manutenção inicial, né, dessas embarcações. Então, a gente acabou optando por comprar um zero, né, mandar construir, porque aqui no Brasil não tem a pronta entrega, né, os estaleiros que vendem veleiros e catamarãs se encomenda, e aí constrói, vai pagando, e aí você recebe lá no final
do período aí da construção. Tá, e por que vocês chegaram a avaliar algum outro tipo de material, além de compósito com fibra de vidro? E por que vocês optaram, né, pelo compósitos? Então, a gente tem um plano de ir só para lugar quente. Então, ir para lugar quente, né? Aí não fazia muito sentido ter um barco, por exemplo, de aço, de alumínio, que ele é um barco muito bom para expedições em latitudes extremas, né? Em latitudes maiores. Patagônia, Antártica, né? Ártica, Canadá. Não tinha muito essa intenção. Então, como a gente queria ficar pelos trópicos, ali na região do Equador, e é calor, a gente viu que é uma vantagem ter um barco mais leve para você ter mais velocidade e desempenho nas travessias, né? Então, o nosso barco hoje, né, quando a gente navega até com outros barcos que são de aço e tal, a gente vê a diferença que faz ter menos peso. Nosso barco hoje tem 6, 7 toneladas e um barco de aço menor do que o nosso, às vezes, tem 11, 12 toneladas. Ele não desenvolve, né? Ele precisa de muito vento para andar. A gente tem um barco que com 10 nós de vento a gente já vai, e enquanto um de aço menor do que o nosso, às vezes precisa de 15, 20 nós, que já é tempo meio brabo, sabe? É tempestade, é tempestuoso, assim, é úmido. Então, o nosso barco, a gente também escolheu por ser um material leve e ter resistente, né? E a tecnologia foi melhorando também, né? E assim, antigamente eles faziam os cascos muito grossos, né? Muito exageradamente grossos de fibra de vidro. E hoje em dia, já com as tecnologias e com conhecimento, né, de cálculo, de física, já viram que o material é muito bom e não precisa ser aquela espessura gigantesca. Então, ainda fazem grosso, claro, por segurança, que no mar você tem que estar sempre seguro, mas não é mais, que nem a Adri falou, para fazer um peso muito grande, né? Então, dá uma durabilidade muito boa, uma resistência e uma velocidade, né? Uma performance boa para os barcos. E, na minha opinião, é bonito também, né? Assim, eu particularmente gosto mais de um barco redondinho. Então, a fibra de vidro te dá essa possibilidade de ter um barco com design mais bonito, né? Uma estrutura mais, digamos, moderna, eu acho, também. E quais foram as principais travessias que vocês já fizeram e quais vocês pretendem fazer? Fala das principais aí, Dri. Olha, a gente até sofreu um pouco assim, em fazer travessias, porque a gente demorou 2 anos para comprar um piloto automático. Assim, para gente que vive no barco e vive navegando, é super importante ter um piloto automático, porque no mar não tem acostamento, né? Para você parar, dar uma descansada. Nas travessias, Então, muitas vezes a gente fez algumas travessias que duraram 2, 3 dias, só nós dois, revezando a cada 2 horas. Então, é bastante cansativo. Então, as travessias a mais longa que a gente fez sem piloto automático foram 4 dias, só nós dois. E trocando de 2 em 2 horas. Chega um ponto que a gente não sabe mais nada. E para onde foi esses 4 dias? Qual foi o lugar que vocês foram? Essa travessia foi de Salvador a Recife, que aí nós fomos para participar da Refeno depois, né? Então essa foi a maior travessia. Outras travessias interessantes que nós fizemos também foi de Guarujá para Florianópolis, Guarujá para Itajaí também. Depois a gente fez de Paranaguá para Ubatuba. Nós também fizemos... Que são travessias mais longas, né? Mas o Brasil, ele tem essa particularidade que ali de Florianópolis até aqui na Paraíba, onde nós já passamos, tem poucos lugares que não tem muito onde você abrigar, assim, sabe? Então, às vezes você fica só 2 dias no mar, com o nosso barco que anda 5, 6 nós, né? 7, se tiver um ventão, mas a gente consegue ir parando, então você não precisa, assim, fazer uma travessia enorme, né? De 5, 10 dias, né? Você pode fazer... Você pode subir o litoral de Floripa até aqui, velejando no máximo, sei lá, 24 horas, ou estourando 48 horas, né? Então, você consegue até ir dosando e descansando, subindo devagarzinho. Pegando a previsão de tempo certo. Se você pegar vento contra e maré contra, daí você vai atrasar. Mas... Vocês estão aonde hoje? Nós estamos nos falando da onde? Onde vocês estão? Nós estamos em Cabedelo, que fica do lado de João Pessoa, na Paraíba. A gente está aqui na quarentena aqui. Estamos já 4 meses parados, quase 5 meses já parado aqui agora. E aí os planos, né, as próximas travessias, nós queremos subir até o Caribe e bom, a gente vai depender aí de questões financeiras também, né, com o dólar, com toda essa questão,
ou a gente vai para a Amazônia. A gente vai chegar até ali a região de Belém, Soure, até novembro, acho que a gente deve chegar lá, e aí a gente vai tomar a decisão. Se a gente fica uma temporada ali na Amazônia, esperando as coisas melhorarem mais, ou a gente, se estiver mais tranquilo, a gente vai para o Caribe, e aí depois para os Estados Unidos, a gente, se o nosso visto ainda estiver válido, a gente, quando chegar lá, aí talvez uma temporadinha nos Estados Unidos, depois Caribe de novo, e depois a gente não sabe ainda para onde vai, se vai para o Pacífico, se fica mais no Caribe. Que bom planejar a vida assim, né? Mas tem bastante trabalho também. Imagina. Ao longo desses 2 anos vivendo no veleiro, quais foram as histórias que vocês consideram mais interessantes? Olha, acho que a gente, assim, teve um momento que foi muito maravilhoso, assim, na nossa vida, que foi numa travessia de Abrolhos, não sei se todo mundo conhece, mas Abrolhos fica no sul da Bahia. E de uma Abrolhos, ilha, né? Uma ilha afastada, um parque nacional bem bonito lá. A 40 milhas da costa, né? E é de Abrolhos até Ilhéus, quando a gente estava indo embora de Abrolhos, a gente foi cercado por 9 baleias jubarte. Então, e uns 40 golfinhos. 40 golfinhos. Eu esqueci de falar do golfinho, porque as jubartes eram tão grandes, né? E realmente foi um momento único, porque a gente já tinha visto baleias, assim, até chegar em Abrolhos, a gente já tinha visto várias baleias, mas normalmente elas estão em duplas. É mãe e filho, ou é o casal, né? Então, mas 9 de uma vez, e elas circulavam assim em volta do Próspero, passavam por baixo, elas saíam, botavam o olho, olhavam, elas interagiram com a gente por mais ou menos uns 40 minutos. Foi um momento que, para mim, valeu toda a tempestade que a gente já tinha pego até ali. E os momentos mais difíceis ou perigosos que vocês passaram? Quais foram? Eu acho que assim, eu não diria perigoso, assim, mas o difícil, que na verdade a gente acabou escolhendo pegar um tempo um pouco mais forte, né? Porque a gente queria testar o nosso barco num vento mais forte, com ondas mais altas. Foi uma travessia até relativamente curta, que foi entre Angra dos Reis e Rio de Janeiro. E a gente pegou ventos de 30 a 35 nós, ondas de 3 metros e meio. E foi bem punk, assim. Aí a gente revezava. Cada meia hora a gente fazia o revezamento, porque estava muito pesado para segurar o barco. A gente risou as velas, né? Para quem não conhece, o termo risar é que você diminui o tamanho das velas. Então a gente diminuiu bem o tamanho dos panos, né? Das velas, porque o vento era muito forte. Então se você deixar o pano todo levantado, né? Toda a vela levantada, pode quebrar alguma coisa, pode rasgar a vela. E aí você tem que, quando vai aumentando o vento, você vai diminuindo o tamanho das velas e a velocidade vai ficando a mesma. E a gente foi muito rápido. Geralmente em 12 horas você faz esse trajeto, e nós fizemos em 10 horas, numa pancadaria de vento e chuva, e aí teve um momento até que entrou um pirajá, né, que a gente chama, que é um vento forte, chuva, e aí foi nessa hora que a gente chegou a pegar 35 nós, e eu estava no comando até, eu não consegui segurar o barco na posição, e ele virou, o vento estava vindo de trás, assim, em diagonal, e aí ele veio essa rajada e o barco acabou girando sozinho, né? Não que perdeu o controle, mas assim, ele virou... ele virou contra o vento e aí a gente ficou ali uns 5 minutos, menos 5 minutos. Porque nesse momento, o que acontece? O barco, ele tá em pezinho assim, né? Quando bate esse ventão, ele fez isso aqui, ele tomba e vira volta, para ele equilibrar, né? Ele foge do vento, ele foi feito pensando nisso. Então, quando ele fez isso aqui, caiu tudo, né? Eu caí, o tablet da navegação caiu, ele escorregou também. Então, daí até que a gente... Gente, o que aconteceu aqui? Porque o vento você consegue ver, mas como estava o mar tudo ruim, ondas muito altas, a gente não conseguia prever. E estava num momento, assim, muito escuro do dia, sabe, umas nuvens. Então foi super complicado, assim, foi uma travessia a mais molhada que a gente fez até hoje. A gente chegou ensopado completamente lá. Acabado fisicamente também. Imagino. Foi bem difícil. Foi fisicamente muito, muito difícil. E 10 horas só, né, de travessia. Mas é aquela que não consegue nem comer. A gente almoçou bolacha, porque em 10 horas a única coisa que a gente comeu foi um pacote de bolacha, porque era o que dava. E mesmo assim a gente comeu molhado, porque era água salgada com doce, era um negócio muito louco.
E como que é para vocês essa convivência de casal? Afinal de contas, vocês estão num espaço relativamente pequeno, né? E convivendo o dia inteiro, o dia todo juntos, né? É, Como que é isso para vocês? no começo, até não foi tão difícil no começo, porque era tudo novidade, então era uma empolgação. Aí depois, aí acaba pegando um pouquinho da rotina, né? Cada um tem as suas atividades e realmente, você tá 24 horas por dia com a pessoa, você tem que, às vezes... uma quarentena voluntária, entendeu? E aí você tem que aprender a dar espaço para a pessoa, né? Tem momentos, eu quero, sei lá, ficar no quarto vendo um Netflix e ela quer vir aqui trabalhar no computador. E aí ela fica, eu tô trabalhando, você tá vendo Netflix. Mas, nossa, eu tô cansado, tá ligado? Tipo, eu preciso desse momento. Então, a gente teve um pouquinho de conflito nesse sentido. Agora eu quero, sei lá, sair do barco. Eu falei, não, eu quero ficar no barco, sabe? É sempre uma negociação para tudo, assim. Então, chegou um momento que deu uma cansada, mas aí depois a gente foi se acertando, até que agora tá bem tranquilo, assim, a gente respeita mais Quando a gente tá em terra, né, a gente tá acostumado a trabalhar 8, 9 horas, 10 horas Sai por de dia. casa, né, cada um vai pro seu trabalho, depois se encontra à noite. Então é óbvio que à noite você vai fazer alguma coisa juntos. Agora, quando você tá 24/7, você não tem mais aquela rotina, porque a gente depende unicamente, por exemplo, para trabalhar com computador, a gente precisa trabalhar durante o dia, porque a gente só tem energia solar. A gente não tem energia à noite disponível ilimitadamente como a gente tem em terra, né? Então, a gente precisa organizar um pouco a nossa rotina para essa nova forma de viver. Então, até que a gente entendesse quais horários eram os melhores, porque a gente trabalhava muito à noite no computador. E aí, quando veio para cá, como é que vai fazer se não tem energia? Então, você tem que adequar tudo, né? Tem que mudar bem a rotina também, que nem eu falava para a Adri, assim, vamos acordar de manhã e vamos trabalhar no computador, porque já tem sol, tem bastante energia, vamos trabalhar até, sei lá, umas 3 da tarde, aí depois a gente sai para fazer uma caminhada, ou umas 4, aí a gente sai para dar um mergulho, às vezes, onde dá para dar mergulho, eu saio para fazer um exercício, né, eu saio em terra um pouquinho também para dar uma descansada do balanço do bar, mas ela, eu quero fazer exercício de manhã, porque eu já acordo e tal, não sei o que, sabe, aí foi um pouco, assim, até a gente encontrar esse equilíbrio, foi um pouco estressante no início, e a gente acabou só brigando uma vez e foi por besteira, na verdade. A gente estava jogando com uns amigos, jogo de carta aqui, o Uno, e aí começou, sabe, aqueles negócios de um implicar com o outro, vamos todo mundo contra ele, vamos todo mundo... Aí eu fiquei bravo que a Adri não ficou do meu lado, aí a nossa maior briga foi essa, foi por besteira. Nada a ver com a convivência no barco, né? Eu nunca perco a piada. Ela é muito competitiva, ela. Sim. E vocês sendo um heavy user, o que vocês acham que um veleiro deve ter no ponto de vista de estrutura e de espaço? Olha, eu acho que... Depende do uso, Depende muito do uso. De cada um. Para uma pessoa como nós, que vai morar a bordo mesmo, a estrutura, com certeza, é a parte mais importante do que espaço, né? A gente, quando você se propõe a morar no barco, você já sabe que você vai ter limitações do que você vai levar para lá. Então, só entra no barco aquilo que é essencial. Então, você já tem que vir com esse minimalismo no seu modus operandi aí desde terra, que senão você vai enlouquecer aqui. Aí... Principalmente para as mulheres, assim, que é mais difícil, o guarda-roupa, né? Acho que sempre que a gente fala com os casais, é o guarda-roupa da mulher, sapato, sabe? Porque, assim, se você vem morar a bordo, você não vai ter mais vida em terra, né? Então, a mulherada tem muito sapato, tem muita calça, e é normal da mulher mesmo. A mulher gosta e faz parte, né? Mas, assim, no barco não tem espaço para todo esse armário, né? Que a gente consegue ter em terra. Até homem, né? Não tem. Mas homem é mais tranquilo, assim. Eu gasto, quando a gente fica no barco a semana toda, eu fico de sunga, direto, e aí lava no banho, e a Adri, às vezes, agora também fica de biquíni, porque aqui tá calor, né? Na Paraíba. E aí a gente... Sempre calor, né? Então você vai trocar suas roupas por biquíni. Mas assim, acho que a parte mais importante mesmo é a estrutura do barco, para a gente que mora a bordo. Assim, testar o barco, por exemplo, nessa travessia que nós falamos, que foi super difícil, com vento de 35 nós, né, de mar de 3 metros, 3,5 metros de altura de onda, para a gente foi muito bom saber que o barco aguenta, sabe? Que mesmo com a porradaria que estava, ele aguentou. Então, a estrutura dele é super importante, principalmente essa parte, assim, que dentro, quando você constrói o barco, né, em geral, a parte de baixo,
a barriguinha do barco ali, ela é mais grossa. E saber que era mais grossa, com as porradas que dava na onda, assim, que a estrutura do barco toda treme, né? Você fala, meu Deus, vai aguentar ou não? E aguentou, e realmente é um material que é confiável, assim. Depois dessa experiência que a gente teve, a gente ficou bem tranquilo e seguro quanto à estrutura, né? E além da estrutura, assim, para morar a bordo, que você vai usar bastante o seu barco, também é o espaço interno e as comodidades internas, né? Porque, assim, tem barcos, modelos mais antigos, até às vezes de madeira ou de epóxi, mais com madeira, que o projeto é antigo, então ele era feito mais para regata, então ele é um pé direito mais baixo, né, para ficar mais eficiente para regata, para velocidade. E o barco para morar e cruzeirar, né, que a gente faz os cruzeiros, né, que é velejador de cruzeiro, que a gente se encaixa nessa categoria, é você ter nem muito regateiro, nem muito banheirão, digamos assim, né? Então é um barco que tem que ter um pouco de performance, mas tem que ter segurança, tem que ser robusto, mas também tem que ter uma habitabilidade boa. Então, você tem que ter... aí vai de cada pessoa, mas assim, você tem que ter bateria suficiente para usar as coisas à noite, né? Luz, bomba de água doce, tem que ter um tanque de água doce razoável para você também não ficar toda hora tendo que parar em algum lugar para encher o tanque. Tanque de diesel também, se você vai fazer longas travessias, é bom ter um tanque maior ou ter 2 tanques. E espaço mesmo para as coisas, né? Que nem a gente tem essa mesa que a gente está aqui, que é bem grande, o pé direito é alto, então eu tenho 1,83 m. Dá para perceber, eu fico aqui, ó, levanto aqui, eu não encosto no teto, então, mesmo sentado em pé, aí eu encosto, mas tem uns 20 e poucos centímetros, aqui tem uns 2 metros e pouquinho de pé direito Ele é claro também, né? Não é um barco muito claustrofóbico, então a modernidade mostrou que antigamente os barcos eram feitos, os veleiros, né? Eram feitos, a proa e a popa eram fechadas. Hoje em dia, a popa dos veleiros são largas, e eles descobriram que não faz muita diferença a popa ser pequenininha, né, como uma proa, ou larga. A performance do barco, ela fica praticamente a mesma. Então, a popa larga, ela traz muito mais conforto, porque você aumenta... A cabine é grande. Você tem uma estrutura que pode ser mais larga aqui no centro, e você tem uma área de convivência quando chove, quando tá tempo ruim, porque todo mundo acha que a gente fica no barco tomando sol o dia inteiro e ali fora, né? E aí a pergunta que eu faço para todo mundo é: quando você tá na sua casa, você só fica no quintal? Não, né? Você fica dentro. Você fica na sacada do apartamento o dia todo? Não. É a mesma coisa. A gente tem uma área interna que tem que ter um convívio bom, tem que ter uma área boa para circular. E com relação à navegabilidade, como uma embarcação deve se comportar para quem mora nela? Olha, o mais rápida possível, né? Com conforto e segurança. Porque, assim, e depende do ajuste das velas que você faz, né? Então, se você quer ser um pouco mais audacioso, quer pegar um pouco mais de velocidade, o seu barco vai adernar, né? Que ele vai inclinar muito mais do que você navegando um pouquinho mais tranquilo. De repente, você perde, 5, 10% da sua velocidade máxima, mas você tem um conforto muito grande na sua navegação. Então, tudo depende do perfil de cada um. Tem gente que gosta de adrenalina, mas para quem mora num veleiro e tem sua casa dentro, tem louça, tem talher, tem tralha, porque, né, igual morar em casa, você tem tralha para tudo quanto é lado, livro, né, a mulher tem as bijuteriazinhas dela, tem a joiazinha dela, né, o homem tem os seus eletrônicos, seu celular, sua caixinha de som. Quando você está navegando com a sua casa, você quer o mais confortável possível, porque quando às vezes a gente está navegando confortável, né, que nem aí bate uma rajada de vento, o barco dá uma adernada e depois a gente regula a vela. E às vezes cai algumas coisas aqui, né, que a gente não prende às vezes muito bem, e aí acaba acontecendo isso, né? Então essa parte, assim, a parte de... Eu acho que tem que pensar na performance, mas garantindo uma segurança e um conforto, né? Não adianta nada você ter um barco que anda a 10 nós, todo mundo tá encharcado. Que antigamente os barcos eram um pouco desse perfil, porque era perfil, não era de gente que mora a bordo, né? Era de gente que só competia. Então
Então, tudo bem, ele só vai fazer aquilo por algumas horas e depois... Agora, imagina você fazendo uma travessia oceânica ensopado todos os dias. Não tem condições. 15, 20, né? 25 então, dias assim, dentro do barco. A performance e o conforto da tripulação, a gente ainda que tá velejando por lugares quentes, mesmo à noite, a gente no mar fica muito frio, mesmo aqui no Nordeste. Então, a gente tá sempre com um casaco corta-vento com pelinho por dentro, porque faz frio. Então, não é assim, tá no calor, pode molhar. Não. Senão você porque tem um vento desgaste, e água, e aí você fica com um frio. desgaste físico muito grande, né? Então, essa parte de conforto da tripulação para quando você está conduzindo o barco é muito, muito importante para a gente que mora e viaja tanto assim. Quanto à manutenção de casco e convés, vocês já precisaram fazer algum tipo de serviço? E se vocês mesmos fizeram ou vocês solicitaram a ajuda de alguma marina para esse conserto? A gente quando a gente recebeu o Prósperos, aí depois de alguns meses de uso, acho que tinha algumas bolinhas, né, no convés que deu na resina lá, né, na fibra, deu algumas bolinhas pequenininhas que quando a gente pisou assim em cima, aí como era uma bolinha, fez o buraquinho. Aí a gente falou assim, com o estaleiro. Porque a fibra de vidro, pelo menos feita para veleiro, que é um projeto em linha, mas ele é artesanal ainda hoje no Brasil, né? Não é como lancha que tem um processo um pouco mais automatizado. Existem falhas no processo artesanal. Então, na hora de passar o gel coat e aplicar a fibra e fazer isso, você tem algumas bolinhas que sempre ficam. É um barco de 38 pés, então eventualmente você vai ter. Então, com o nosso uso muito intenso, a gente foi estourando essas bolinhas e abrindo os buraquinhos no gel coat, né? Então, esse buraquinho a gente pediu ajuda para uma pessoa... Pro estaleiro, né? O estaleiro veio e aí a gente falou com o estaleiro. Aí eles mandaram uma pessoa e aí ele fez os pequenos reparos, assim, era, sei lá, uns 10 pontinhos, assim, sabe? Menor do que um mindinho, assim, o buraquinho, assim, Não era nada, não era um rombo, né? Era um negocinho bem pequenininho. E hoje em dia a gente mesmo faz, porque aí eu vi que era só preencher, porque o grande problema era não deixar a água infiltrar. Então, a gente tem sempre no barco a resina epox, que é até mais dura do que a resina poliéster, que é feito o barco, né? E aí a gente faz uma maçaroquinha lá com microesfera de vidro para preencher esses buraquinhos e passar. Eu passo esmalte branco por cima, sabe? Para a gente sempre corrigir esses pequenos... Mas nunca mais apareceu nada, né? Depois com o uso, acho que a gente já encontrou tudo que tinha para encontrar, mas também não foram muitos, né? Foram... Sei lá, foi uns 10, 15 pontinhos, que assim, é imperceptível, é porque a gente mora e quando vai limpar a conversa, a gente passa a buchinha e vê cada centímetro. Então, mas é uma coisa assim, muito bom. Agora, o gel coat também, o mar, né, ele não perdoa. O nosso costado, a gente tem adesivado, então a gente não deixa ele tomando sol, água salgada, não. Então, o adesivo tem essa função. Agora, o convés em si, aí o convés ele já deu uma sofrida, né? Porque muito sol, muita navegação, água salgada. Então, você começa a perceber que existe um pouco de... Dá para você ver que ele está um pouco mais amarelado, mas é uma questão de polimento e, né, a gente já fez esse processo. É só dar uma lixadinha e poliu, já é novo de novo. Então, isso é muito prático, muito prático mesmo, para manutenção, para deixar o barco bonito, né? Mas isso, assim, quem mora a bordo, a gente quer segurança. A gente imagina quando a gente vai lá e dá uma embelezada no barco, né? Mas E onde que o barco de vocês fica ancorado quando vocês não estão navegando? A gente sempre tá nele, então a gente ancora onde der na telha, assim, né? A gente usa muito a âncora, a gente não... Desses 2 anos e meio que a gente tá a bordo, a gente só ficou, acho que 1 mês em marina. 1 mês e meio. A gente ficou em marina quando recebeu o barco, e aí ficou um tempo lá até preparar o barco todo. Foi lá no Guarujá, né? Isso, lá no Guarujá. A montagem do mastro, vela, estaiamento. Aí a gente foi participar do evento lá da Volvo Ocean Race, aí a gente ficou na Marina Itajaí, e aí porque também foi na faixa, assim, porque a gente estava fazendo um trabalho voluntário lá com uma ONG lá, o Sailing Sense,
Aí depois a gente ficou em Salvador para também fazer manutenções e arrumações no barco, né? Porque aí você tem acesso fácil à terra para comprar coisa em loja de elétrica, eletrônico, assim, que às vezes é arrumar umas coisinhas pequenas de elétrica, né? Limpar o barco. Mas sempre foi porque a gente queria fazer manutenção, assim, nunca foi porque a gente quer morar, a gente gosta de ficar na âncora, porque na âncora você tem muito mais privacidade, né? Quando você fica na marina, é um barco um do lado do outro, o cara tá passando um monte de marinheiro, você não pode nem andar de calcinha, sutiã, sabe? De biquíni, você perde um pouco de privacidade, né? E aí a gente gosta mais de ficar mais recolhido na âncora, mais afastado, para a gente conseguir ter o nosso dia a dia tranquilo. Aí a gente mora onde a gente vê, assim, a gente procura lugares abrigados, né? Então a gente passou um tempo em Floripa, uns 20 dias, ancorado lá em Santo Antônio de Lisboa, Ubatuba, Ilhabela, então a gente ficava ancorado lá. Ilhabela a gente ficou em Poita, acho que um mês, né? A gente pegou, porque lá balança bastante, é meio ruinzinho assim. Mas é abrigado, mas que outros lugares que a gente ficou? Em Angra dos Reis e Paraty, geral, a gente ficou bastante tempo na âncora, né? Quem vive na âncora tem que ficar de olho na previsão do tempo o tempo inteiro, né? Porque aí a gente tem que sempre buscar o lugar que é abrigado. Então, se o vento mudou de lado, é que aqui no Nordeste o regime de ventos é muito constante nos períodos do ano. No Sudeste já não. No Sudeste a gente tinha que ficar mais de olho, assim, todos os dias vendo de onde estava vindo o vento para a gente escolher uma enseada melhor para ficar. Então, acaba que a vida fica mais nômade ali naquela região. Aqui é mais tranquilo, assim, de encontrar um lugar abrigado. Mas é sempre assim, lugar abrigado de vento, de correnteza, de mar grande, né? Daí é onde a gente escolhe o nosso local de moradia. Bom, Adriana, JP, eu queria muito agradecer por vocês participarem desse nosso programa, ter dado essa entrevista para a gente. Desejo, assim, bons ventos para vocês, que se vocês continuem aí relatando tudo no blog de vocês. Nós vamos colocar isso na menção do vídeo, para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco da vida de vocês. Eu li, fiquei bem encantada com tudo que vocês fizeram. E é isso, muito obrigada e espero a gente se encontrar algum dia, pessoalmente. Esperamos você a bordo, Eric, para fazer uma velejada e ver como que é gostoso esse estilo de vida. Eu imagino. Aí de vocês é super importante também, acho que para os estaleiros e vocês que estão do lado de lá pensando nas soluções, ouvir quem está do lado de cá sofrendo no dia a dia. Sim, com certeza. Quem quiser acompanhar, né, que nem você falou, a gente tem o Instagram, o YouTube e o site lá do IPADIVE, acompanhar nossas aventuras aí, ver o nosso veleiro na água aí, de fibra de vidro aí, encarando os mares dos oceanos. Muito obrigada. Valeu, tchau. Tchau.